Olha a pergunta. Por que João chamou Jesus de o Verbo? Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Wagner. Antes que você se esqueça, dê um like, um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho para que você possa receber as novidades. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Nos ajude. A reflexão que faremos hoje é a seguinte: por que João Batista chamou Jesus de o Verbo? Você já pensou sobre isso? Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O texto deixa muito claro que João falava de Jesus. João começa seu evangelho denominando Jesus de o Verbo. Mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nesses últimos dias, Deus nos falou através de seu Filho, Jesus Cristo. Ouça o que diz o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 1 e os versículos 1 e 2. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha bem, meu querido, as Escrituras declaram que Jesus é a sabedoria multiforme de Deus. Jesus também é a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e a sua mente, assim também Cristo, como o Verbo, revela o coração e a mente de Deus. João Batista nos apresenta três características principais de Jesus Cristo como o Verbo. A primeira característica de Jesus como Verbo revela o relacionamento entre o Verbo, ou Jesus, e o Pai. Cristo preexistia com Deus antes da criação do mundo. Muitas pessoas não entendem esse mistério. É um mistério extraordinário. Olha bem, antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Isso é maravilhoso de entender. É necessário entender isso. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele. Cristo era divino, o Verbo de Deus. E Cristo tinha a mesma natureza do Pai. Olha, por exemplo, o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e no versículo 9. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Algumas seitas heréticas tentam diminuir a pessoa de Jesus. Mas, meu querido, note que o versículo de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda, olha bem, toda a plenitude da divindade. Isto é a deidade quanto à essência. Cristo é a realização da plenitude, da deidade. E nele, em Jesus, o crente está completo. A segunda característica de Jesus como Verbo revela o relacionamento entre o Verbo e o mundo.
Foi por intermédio de Cristo que o Deus Pai, criou o mundo e todo o sistema. Vou até repetir o versículo já citado no início, porque ele é claríssimo. Hebreus 1 e 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ouça também o que diz Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. A terceira característica de Jesus como verbo é o seu relacionamento com a humanidade. Observe o que diz João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observa, a primeira parte desse versículo diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Esse é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu, experimentou a condição da vida e do ambiente ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. Mas vou resumir tudo que eu falei aqui, ó. Para entendermos melhor porque João chamou Jesus de o Verbo, nós precisamos entender o relacionamento do Verbo, Jesus, com o Pai, o relacionamento do Verbo com o mundo e o relacionamento do Verbo com a humanidade. É necessário entendermos isso para conhecermos melhor a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é Deus. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil de aceitarmos o que o apóstolo João disse, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para encerrar, eu quero que você saiba que a antiga verdade que os apóstolos pregaram é a verdade de que eu também devo pregar hoje. Do contrário, eu deixaria de ser a minha fiel consciência ao meu Deus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.